Vamos lá, de review do capítulo 293 de My Hero Academia. Um capítulo que oferece pra gente um espetáculo visual em relação ao quê? Como eu sempre digo, a quadrinização do Horikoshi Kohei. Temos uns highlights aqui pra gente comentar a explicação da chegada do Togata Miryu, o duvidoso nome de herói do Bakugou que dividiu opiniões e também o crescendo rumo à vitória dos heróis. Será que essa vitória vem mesmo, galera? Vamos comentar e vamos agora! Lembra de me seguir no Instagram, no Twitter e na Twitch. É Matheus Joyboy, vale pras 3. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante para o meu trabalho. E se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as notificações dos nossos vídeos de My Hero Academia. Também confere o nosso link da Amazon que tá aí na descrição. Eu sempre redireciono vocês para a página de mangás lá da plataforma Amazon, que é constantemente atualizada. Como aqui é o caso de My Hero Academia, também vou colocar um link extra para vocês verem descontos de My Hero Academia. Lembrando que se tu compra pelo nosso link, a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional pra tu. Então tu vai completando tua coleção com desconto e ajudando o All Blue. Bom, galera, My Hero Academia foi capa da Jump e recebeu uma capa colorida em comemoração aos resultados da 6ª enquete de popularidade. E temos aí os personagens que figuraram no top 10 com um visual steampunk. Eu sempre reclamo desse top 10, tipo, o Bakugou sempre tá lá em cima. A partir da 2ª enquete de popularidade, o Bakugou sempre desponta no primeiro lugar. O Deku, o protagonista, só ficou em primeiro lugar na primeira enquete de popularidade. O Bakugou é um personagem bem problemático, mas agora que tá vindo, né, esse outro lado do Bakugou que está sendo explorado e desenvolvido. Então, não na 6ª, mas na 7ª enquete de popularidade, que ainda vai chegar, a votação ainda vai ser aberta, eu entenderia o Bakugou ficar em primeiro lugar, mas eu ainda não entendo nessa. É um pódio bem duvidoso, né? Vamos lá, o Bakugou em primeiro lugar com quase 15 mil votos. E aí em segundo lugar o Deku com um pouco mais de 8 mil votos. É mais de 8 mil! Ainda assim, Todoroki tá lá em terceiro lugar. E esse é o Big Three de popularidade de My Hero Academia. Não é à toa que o terceiro filme foi anunciado e parece que vai ser um filme centrado no Todoroki, Deku e Bakugou. Em quarto lugar a gente tem o Ida, pra minha surpresa. Em quinto lugar, o Eraserhead, o Aizawa, massa, ele é o meu professor preferido. Em sexto lugar temos o Kirishima, também acho massa ele tá no pódio. O Hawks tá em sétimo, Endeavor em oitavo. Eu acredito que essas colocações, tipo o Endeavor, é mais pelo shonen de porradinha. Saca? A galera gosta da ação que o Endeavor proporciona, porque ele não é um baita personagem queridão. Porém, o desenvolvimento de um personagem complexo, que é o caso do Endeavor, também dá ponto para ele narrativamente falando, né? O Shindo, da Ketsubutsu, quem lembra dele? Ele tá em nono lugar. E o Shigaraki em 10º. O que é que o Shindo tá fazendo aí, velho? Eu fico bolado, porque, por exemplo, o All Might tá em 14º. O Togata Miryu é meu herói preferido, meu personagem preferido de My Hero Academia. Fico indignado, particularmente falando, ele tá em 19º, velho. A Miruko tá em 20º lugar. Então, eu não entendo esse pódio. Vamos seguir adiante. O título do capítulo 293 é Uma Sociedade Saturada de Heróis. Eu acredito que é um título que brinca com a saturação de heróis no capítulo também, né? Que vem herói de tudo que é lado, o Best Jeanist chegou, o Togata Miryu também tá por aí, o Bakugou volta, a Hadou também se reergue, o Iida volta para ajudar, o próprio Deku manda o Frop Style no Black Whip, no Chicote Negro. E no começo do capítulo a gente tem a explicação da volta do Togata Miryu. Primeiro, geograficamente falando, a agência do Night Eye, no caso, o Covil de Vilões,
que a agência do Nighteye, falecido Nighteye, saudoso Nighteye, estava rastreando, esse covil de vilões era perto de Jakku. Então, ó, se o Mirio estava por ali, facilitou ele chegar aí no palco de batalha. Mas como é que ele readquiriu seus poderes? É explicado que foi por causa da Eri. O Deku, ele se mostra bastante surpreso, como se fosse impossível o Togata Mirio tá ali. E foi essa a grande reação dele no final do capítulo passado. Mas quando o Mirio pede que a Eri trabalhe a quirk dela para rebobiná-lo e, consequentemente, rebobinar os seus poderes, estão ali presentes a Eri e o Aizawa, mas também a Uraraka, a Hadou, a Frop, a Tsuyu, né? E o Deku. Então, o Deku estava sabendo que a Eri estava treinando justamente para poder rebobinar o Mirio. Então, por que ele ficou tão surpreso, né? Como se fosse impossível, se ele já sabia? Porque, galera, uma coisa é a teoria, né? Pô, que bom que a Eri vai treinar, mas ela é uma criança ainda. Quando será que a habilidade, a individualidade do Mirio vai voltar de fato? Não sabemos. O Deku não sabia. E por isso que foi um fator surpresa também para ele. Bom, galera, na sequência... Que sequência? O Togata Mirio, ele já tinha evitado que os Nomu High-Ends tocassem o Best Jeanist, que por sua vez precisa manter a pose para segurar o Gigantomachia. E beleza, o Mirio tá aí, os Nomus estão voltando a querer atacar o Best Jeanist, só que o Mirio sabe que ele não pode com 3, 4 Nomu High-Ends sozinho. Ele conseguiu quicar em um determinado momento, mas ele não pode estar constantemente fazendo isso, então ele pede ajuda de alguém. É engraçado, né? É interessante. Um herói pedindo uma ajuda e vem outro herói. E esse herói é o Bakugou, e ele vai analisando a sua evolução diante da situação crítica. Ele lembra de quando ele salvou o Deku e pensa, caramba, as explosões daquele momento em que eu salvei o Deku, tipo, foram meu ápice. O que veio antes não se compara. Eu estava mais rápido, eu condensei as explosões e, consequentemente, elas estavam mais fortes. Eu nunca senti essa sensação de estar em total crise, tipo, no corredor da morte. O Bakugou, ele tá superando os limites dele, mas por quê? Pelo que vem logo depois. Numa página espetacular do Horikoshi Kohei. A gente começa lendo que o Bakugou, ele chega na conclusão de que ele adquiriu todo esse poder e velocidade porque ele precisa salvar, que é aquilo que o Deku entende desde o primeiro capítulo de My Hero Academia. O que é ser um herói? O Bakugou está entendendo agora essa vontade, essa urgência em salvar aqueles que precisam, aqueles que pedem ajuda. E é por isso que, se nesse capítulo 293 é que o Bakugou chega nessa conclusão, caramba, não entendo ele estar em primeiro lugar na enquete de popularidade. Na sétima, eu entenderia. Mas é aquilo que a gente falou pro Endeavor também. O Bakugou, ele oferece um espetáculo de shonen de porrada pesado. E galera, não foi só ele que ofereceu pra gente um espetáculo de shonen de porrada, porque protegendo o Best Jeanist, tá aí o Ida, tá o Togata Mirio, tá a Hadou, e que página! A movimentação dos personagens servem de divisão de requadros. É absurdo, pessoal. Tipo, você vê Black Clover, One Piece, eu não vejo uma página como essa nesses outros mangás. Eu achei massa que o Best Jeanist, quando percebe o Bakugou ali próximo, pergunta se ele já tem vivência de mundo. Você experimentou o mundo? Ganhou experiência? E aí tem um micro flashback do Best Jeanist dizendo que o nome de um herói vem dos desejos daquele herói. E para aquele herói, aquele determinado herói entender os seus próprios desejos, esse herói precisa ter experiência, precisa viver o mundo. E aí o Bakugou diz que sim, que ele adquiriu experiência, e é por isso que ele vai revelar o nome de herói dele, o deus assassino das grandes explosões, Dynamite, que divide opiniões. Na verdade não divide, né? Todo mundo acha triste o tamanho do nome
do Bakugou, né? Essa parte do deus assassino das grandes explosões. Mas tá aí, galera, eu acho que vai se resumir em Dynamite. Eu tava querendo que fosse Kacchan. O Midoriya pega o Deku por conta do vínculo dele com o Bakugou. O Bakugou poderia ter pego o Kacchan também, eu acho que ia ser bem emocionante. E diferente das scans, o oficial é Dynamite, só que esse Might é M-I-T-E, não é o Might do All Might, que é M-I-G-H-T. Então é simplesmente Dynamite, sem nenhuma firulas e homenagens ao All Might. Enquanto a porradaria come no centro, temos ainda uma sequência de ação nas costas do Gigantomachia, porque o Dabi está abraçando o Shoto Todoroki para o desespero do Endeavor. O Dabi vai falando que a pepita de ouro do Endeavor vai ser destruída pela falha que foi o primogênito dele, o experimento que falhou, o Toya, o Dabi. E o Dabi fala do quanto o Endeavor tá quebrado e a gente testemunha isso. No original a gente consegue ver um tracejado contornando o corpo do Endeavor, que mostra aí que ele tá se tremendo diante daquilo, ele tá sem ação. E o Dabi fica imaginando a cara que o Endeavor vai fazer quando o próprio Dabi, o Toya, matar o Shoto Todoroki. E é aí que o Deku dá um chega pra lá no Dabi com a Black Whip. Mas como? Ele tá só o toco, né? As pernas dele não estão funcionando, os braços. Então, como é que ele conseguiu? Com Flop Style. Então, olha só, hein, galera. O Deku pode disparar a Black Whip de lugares que não imaginávamos. Usem a imaginação de vocês aí para outros lugares. E aí, como eu falei para vocês, né, a etapa final desse capítulo é o crescendo rumo à vitória dos heróis. Vitória dos heróis, mais a quebra da justiça. Como a gente vai comentar já já através da fala do Toya, do Dabi. O Dabi fala que o Deku não tem que se meter na briga de família, mas o Deku diz que sim, ele vai se meter, porque o Todoroki Shoto é amigo dele e o Endeavor é o mentor dele que o fez mais forte. E além dessa relação de mentor e pupilo, o Midoriya tá percebendo o esforço do Endeavor em ser uma pessoa melhor. Foi todo o arco lá do estágio, que teve o clímax com o vilão Ending aparecendo ali nas proximidades da mansão dos Todoroki. Então é massa o Deku perceber isso, algo que a gente também precisa perceber. Eu já falei pra vocês que o Endeavor ele merece ser punido, mas a pior punição é a mental, é o crime e castigo. Sempre recomendo esse livro quando a gente fala sobre o Endeavor. É Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Um livro russo muito bom que me marcou muito, velho. E além dessa percepção do Midoriya, ele manda uma frase muito importante para o Endeavor. E essa frase do Midoriya salva o Endeavor daquela prisão mental, daquela inércia mental que ele se encontrava por conta do choque de perceber que o Dabi é o Toya. Porque o Midoriya, ele fala pro Dabi que, adivinha, você não é o Endeavor. Porque o Dabi tá falando, né, essas chamas aqui que estão queimando o Shoto Todoroki, que mataram 30 pessoas a sangue frio, são as chamas do Endeavor. Não são, o Dabi não é o Endeavor. E essa frase dita pelo Midoriya é muito importante porque lá no arco do Festival de Esportes, quando o Endeavor ainda é 100% um imbecil, hoje ele é 80% imbecil, sacanagem. O Endeavor ele tá naquela pira, né, de que o Shoto é o meu experimento que deu certo, ele vai superar o All Might um dia, e aí o Midoriya fala pro Endeavor, encarando o Endeavor, o Shoto Todoroki não é você, ele é o Shoto Todoroki. Então há uma diferença óbvia, o Dabi não é o Endeavor e bate esse estalo no Endeavor. O Horikoshi Kohei, ele gosta muito de dar o Ctrl+C e Ctrl+V em quadrinhos antigos para relembrar a gente de momentos. Eu acho que teria sido pertinente aqui ele lembrar desse momento do Festival de Esportes. O Dabi vai falando que o mal está vencendo, que apesar
dos heróis estarem conseguindo se impor, a justiça está perdendo a guerra. Porque toda a ótica que a sociedade tem para os heróis está ruindo. O que será da sociedade como um todo? Não é só dos heróis. O que será da sociedade depois dessa batalha aqui? Então é muito interessante, porque, beleza, não é questão de quem vai vencer, são os heróis, é o Best Dynasty, o Endeavor, o Midoriya, vão vencer o Gigantomachia, o Shigaraki. Não é isso. É a questão da justiça, ela vai prevalecer, a sociedade vai mudar. É esse futuro iminente que muito me interessa na narrativa de My Hero Academia. E aí, com todo o esforço dos heróis, o Gigantomachia vai conseguindo se reerguer, mas foi por conta da frase do Midoriya que o Endeavor consegue se propulsionar mais uma vez e dar um socão no Gigantomachia. Mas acaba pro Endeavor. Ele não tem mais o que fazer aí, mas ainda bem que nem o Gigantomachia. A gente viu no capítulo passado que a substância criada pela Momo e a Yorozu já estava fazendo efeito no organismo dele, e aí o Mirio, ele conta pra galera sobre essa substância, e lá em Gunga, a 80 km de Jakku, a gente vê o Kirishima, a Hashido e a Momo sacando que a essa altura a substância já deve ter começado a fazer efeito, e tá fazendo. Confere o apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas e considera me ajudar para o canal continuar sempre firme e forte e ainda evoluir. Ou tu pode me ajudar aqui mesmo pelo YouTube. Debaixo desse vídeo tem um botão escrito Seja Membro. Clica aí e confere. Quero muito a opinião de vocês sobre esse resultado de enquete de popularidade e também sobre as páginas coloridas. Vamos aí comentar tudo, hein, galera? A volta do Togata Mirio, a explicação e o pseudo-choque, não é pseudo não, foi um choque do Midoriya, um choque de todos nós. Nós imaginávamos que a Eri faria o Mirio retornar, mas o momento é que impressionou tanto a nós quanto ao menino Midoriya. Também quero a opinião de vocês aí, comentem sobre o nome de herói do Bakugou e a sua percepção do que é ser um herói, como o Bakugou mudou, né? A arte do Horikoshi Kohei de maneira geral, a situação do Dabi e a maneira como o Deco encontrou de encorajar o Endeavor e também, claro, o Frop Style, além da derrota iminente da Liga dos Vilões, porém com o declínio da sociedade tal qual conhecemos. Comenta aí e até a próxima!